Sejam bem-vindos a mais um Strike Cash e hoje o episódio está super especial. Hoje nós vamos falar sobre o quinto pilar da inteligência emocional. Como que você consegue formar relacionamentos significativos, relacionamentos poderosos na vida, porque o ser humano, ele não vive sozinho, ele vive a partir de relacionamentos. E quem consegue formar relacionamentos mais saudáveis, prósperos, consegue ter melhores resultados na vida. Então, para isso, vocês sabem, como premissa aqui no StrikeCast, eu só trago pessoas que já têm um certo nível de sucesso, que já construíram grandes coisas na vida, mas que principalmente têm uma grande história de vida. Porque eu acredito que você tem a parte teórica e a parte prática que faz com que seja o grande tchan do bolo. Então, para isso, eu trouxe aqui no StrikeCast. É até engraçado, eu já vou contar essa história de como que eu a conheci. Mas eu trouxe uma super expert na área de advocacia, ela conhece muito na área de relacionamentos, sucessão familiar, ela é escritora, ela é mãe de algumas meninas. Então eu trouxe para falar com vocês hoje uma expert e uma amiga hoje do meu coração, doutora Ana Paula Gimenez. Agradeço muito o convite. Você já contou como a gente se conheceu? Ó, é um prazer estar aqui com você. Hoje é o primeiro dia que eu te conheço pessoalmente, né? A É gente verdade. só fizemos live É. juntos, mas a gente se conheceu porque o Marcelo publicou uma frase. Eu posso contar? Você me Lógico. permite? Eu já estou invadindo seu podcast. Lógico. O Marcelo replicou uma frase minha no Instagram dele. Aí eu falei: olha, que legal, essa frase é minha, é do meu livro. Aí ele. Que bom! E assim, nos tornamos amigos, né? Olha só, em 2020, né, eu tava no meu terceiro ano palestrando, né? Sim. E aí eu montei uma palestra e eu vi essa frase na internet. E aí não achei, não tinha autor, tal, não sei o quê. Aí eu fui lá, postei no Instagram. Eu gostei tanto da frase que eu coloquei na minha palestra Era e um coloquei no meu slide, Instagram. né? Um slide. E ela comentou. A gente começou a falar, fizemos 2 lives até então, né? E É. 3 anos depois, É. estamos aqui gravando o podcast, né? Tudo isso para falar que não existe coincidência na vida. E a gente estava conversando sobre isso, né? No Uhum. começo antes de começar o podcast. Uhum. Nada é por acaso. Nada. Tudo que acontece na nossa vida ou é um aprendizado ou é para ir para frente. Eu nunca acho que é importante a gente falar isso para as pessoas, né? Cada pessoa que passa na nossa vida é para alguma coisa. Ou a gente aprende ou aquela pessoa fica na nossa vida para seguir, né, com a gente numa amizade, num trabalho, num relacionamento, já que a gente está falando de relacionamentos em geral. Não acreditem no acaso. Total. Aninha, pra gente começar, primeiro de tudo, obrigado por, né, ter aceitado o convite e tal. Pra gente começar, conta pra gente quem é, pros Strikecasters que estão nos escutando, quem que é a Ana Paula Gimenez? Quem é ela? A Ana Paula Gimenez, em primeiro lugar, ela é só a Ana, porque ela é a mãe da Letícia e da Sofia. Ok. Ela é a filha do Agostinho e da Cleide. Ela é uma pessoa que sempre foi otimista, né? Então, assim, eu nunca fiquei me apegando às dificuldades. Eu sempre usei as dificuldades para aprendizado, como eu falei. Então, assim, eu primeiro fui dentista, não sei se você sabia Não disso. sabia dessa. Não sabia dessa. Não vou fazer cálculos da minha idade. Quando eu prestei a faculdade, eu não sabia o que prestar. Então, eu prestei medicina, biomedicina, odonto e jornalismo, para você ter uma noção. Jornalismo, tudo bem que eu adoro falar, faço palestra também. Aí, passei em odonto, a faculdade era boa, fui fazer odonto. Já vi que eu não era vocacionada para aquilo, sabe? No meio da faculdade, você quer desistir. Me formei. Fui fazer radiologia. Caraca. Pós em radiologia para fazer laudos, né? E aí casei com advogado, que estudava para concurso público, ficava assistindo TV Justiça, me apaixonei pelo direito. Quando a gente se apaixona, isso daí você pode explicar melhor do que eu, né? A gente enlouquece, a gente quer aquilo de qualquer jeito. Eu larguei tudo
e fui fazer direito. Uhum. Então, a Ana Paula é uma mulher que busca realizar os seus sonhos, entendeu? Apesar de todas as dificuldades. Não foi Aham. fácil fazer essa transição de carreira, porque durante Uhum. essa transição de carreira eu tive 2 filhas e um divórcio. Uhum. Então, eu falo, eu sou uma mulher forte, mas eu não gosto daquele título de guerreira. Eu não Tá, sou uma mulher guerreira, porque eu não tá. luto contra os homens, entendeu? Uhum. Eu acho que os homens são importantes na nossa vida. Então, não é aquela mulher, ela não precisa de ninguém. Não, a gente precisa. Eu acho que a gente tem que mudar essa mentalidade, ser um pouco mais É. leve em relação a isso. É interessante que tem, só existe reclamação Sim, quando tem comparação. E sim, eu sempre faço essa analogia, que é o seguinte: imagina que você é a única, é, tem todas as mulheres do mundo, mas não tem nenhum homem. E sim. você é a única casada. Não, Você é a única que tem homem. E você sim, tá passeando com ele no shopping e não tem nenhuma outra mulher que tem outro homem. Só sim, você tem. Você sim. tá passeando com ele no shopping. Você vai reclamar ou não? O que que as outras pessoas vão falar? Pô, que você é sortuda, que você tem Sim, homem, né? sim, Que você tem alguém, que não sei o sim. quê. Então, só existe reclamação quando tem comparação. Se não tivesse alguém para comparar, a gente não reclamaria de outras Verdade. coisas. E é interessante que eu tô gravando vários áudios aí Sim. para um grupo do WhatsApp, que é uma coisa interna. E um dos áudios eu falei justamente essa parte do ego. O ego é o cara que ele fica no meio do caminho e ele fala, ele quer ser o mais bonito, o mais feio, o mais alto, o melhor, o mais rico, o Hum, mais avantajado, com mais processos, com... hum. Ele quer sempre. Então, faz parte do ego comparar e é saudável comparar. Sim, Se você, para você falar que essa água é fria ou quente, você tem que já ter acontecido na tua vida algo pra você saber o que que é frio, o que que é quente, pra você falar, essa tá morna. sim, Senão você não chegaria nessa conclusão. Se eu falar alguém é bonito ou feio, você já tem que ter uma base na tua mente sobre o que é beleza, sobre o que é feiura. sim. Então, agora, aonde que está o problema, né? E aí que vem a minha pergunta. Como que você lida hoje com essa comparação, né? Você é uma mulher que já tem uma história legal, fiquei sabendo, dentista, não sabia, fez audiologia, já teve bastante sucesso no seu livro. Sim. E tem sucesso na sua profissão atual. Como que você lida com essa comparação dentro da tua mente? Ah, eu queria ter mais isso, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, não queria ter aquilo. Como que é pra você isso? A comparação, para mim, é o grande mal da atualidade. Por quê? Porque as pessoas se comparam com algo que não é real. Uhum. Então, o que você vê nas redes sociais, por exemplo, é uma fração da vida da pessoa. Então, quando a gente se compara com alguém, até com as pessoas que se comparam comigo, elas não sabem os meus bastidores e eu não sei dos bastidores dela. E com essa antes a gente não tinha rede social. Sim. Então, você precisava ir nos lugares para encontrar com as pessoas. Só que a rede social você pode postar 24 horas por dia, quantas postagens você quiser. Você pode criar uma história da sua própria história, até que muitas pessoas acabam se perdendo na, É. na- no seu, no seu próprio discurso nas redes sociais. Então, assim, muitas pessoas postam várias coisas que não condizem com a realidade delas. Se a Uhum. gente for comparar, né, que é a era da comparação, você pode ver como cresceu o número de pessoas que usam álcool, drogas, medicamentos. Nunca se consumiu tanto ansiolítico, antidepressivo, remédio para dormir, remédio para tensão. Uhum. Você toma um remédio para cada coisa, para você se manter equilibrado, né? É Então, uma loucura. por que que a gente precisa voltar para o nosso centro, né? Eu falo assim, as pessoas não conhecem os meus bastidores. Foi muito difícil eu terminar um relacionamento no último ano de faculdade, um casamento fiquei 11 anos com as pessoas, com uma bebê de 10 meses, outra filha de 2 aninhos.
fazendo transição de carreira, prestando OAB, TCC. Então, ninguém sabe o que eu sofri preconceito quando eu fui para o mercado de trabalho, porque eu tinha as bebês, eu tinha mais de 30 anos. Uhum. Hoje minhas filhas têm 13 e 14, mas naquela época foi muito difícil. E as pessoas não veem essa história Como que inteira. você... Elas veem só a Ana hoje em dia, né? Como que você lidou com isso, né? Com esse preconceito, né? Pela sua idade, os bebês, tal, pessoa da bebê, tinha outras posições, pessoas teoricamente acima de você, né? E você com mais idade. Como é que foi isso? Eu nunca consegui um emprego. Eu nunca tive um emprego. Ninguém quis me dar um emprego naquele momento. Uhum. E aí eu pensei, eu sempre me conecto muito, independente do que você acredita ou não, com Deus, com algo maior, né? Sim. E eu pensei, me ajuda, porque eu preciso sustentar minhas filhas. E além disso, eu preciso ser um bom exemplo para elas. Né? Porque os filhos, eles não aprendem pelo que você fala. Os filhos, eles aprendem pelo que você é, pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos. E foi esse pensamento que eu tive. Quando eu tive esse pensamento, parece que veio uma força dentro de mim. E eu falei, eu vou ficar boa naquilo que eu amo, que era direito de família e sucessões. Tá. Então, eu comecei a estudar muito, primeiro porque eu aplicava na minha vida pessoal, né? E segundo, eu tinha as dificuldades na minha vida pessoal e eu falava assim, como eu posso aplicar isso para os clientes? E eu fui começando de forma autônoma. Comecei de forma autônoma, sem ter escritório, depois fiz parceria com o escritório, então eu trabalhava em parceria no escritório de outra pessoa. E assim eu fui enriquecendo o meu currículo, fazendo pós, fazendo doutorado, escrevendo artigo científico. Eu praticamente me foquei só na parte profissional. Uhum. Deixei um pouco de lado a parte pessoal, né? No fundo, eu vejo hoje em dia que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Que eu não Sim. precisava totalmente ter aberto mão, mas naquele momento era o que eu tinha. Eu vejo o equilíbrio, Sim. Aninha, como algo inexistente. As pessoas querem viver uma vida equilibrada. Não dá pra viver vida equilibrada hoje Ai, em que boa dia. notícia! Não dá, é impossível. Pega alguém com 9,5 em tudo. Me fala um ser humano que tem 9,5 em todas as áreas da vida. Ah, o cara é Jesus Cristo, né? Porque não Sim, tem ninguém com o corpo perfeito, com relacionamento perfeito, com grana, né? Com um multimilionário, a sim, empresa maravilhosa, o cara com senso de propósito, o cara sim, sem ansiedade, não sabe lidar com todas as tretas dentro dos gremlins aqui na nossa cabeça. Não dá pra viver uma vida 100% equilibrada em tudo. Então, cada fase da nossa vida, a gente decide qual área a gente sim, precisa equilibrar de acordo com os nossos objetivos e de acordo com a nossa visão de vida naquele momento. sim, Então, você tinha uma necessidade, que a maior necessidade daquele momento era prover para sua família, sim, né? Você prover não só as necessidades básicas do Maslow, mas as necessidades da onde você iria educá-las sim, para a vida. Então você trouxe uma força forte e falou assim: eu vou dar certo. Eu vou dar sim, certo, né? Esse eu vou dar certo é muito forte. Porque assim, mas você tem 35 anos, não vai dar certo. Eu vou dar certo. Ah, mas você é dentista, eu vou dar certo. Ah, mas você, que nem falam pra mim. Ah, mas você vai trabalhar no... Eu voltei pro Brasil em 2013, morei 5 anos nos Estados Unidos, voltei em sim, 2013, entrei na Rocha, uma farmacêutica multinacional, e era atleta de alta performance, os dois juntos. Ah, mas você não vai conseguir levar o trabalho na multinacional e sendo atleta de alta performance, não dá. Eu vou fazer. 2015 sim, fui campeão pan-americano, mudei de empresa e tal. Então fui fazendo. Quando tu coloca essa mensagem no cérebro de que eu vou fazer, ela é muito forte. É muito sim, forte. E é inexistente. Por que eu falo que é inexistente viver uma vida completamente equilibrada? De acordo com o que você tá vivendo, aí que tá o pulo do gato. tô aprendendo. A gente vem no podcast e aprende. Sempre, né? Eu adoro, eu aprendo muito com os meus convidados. De acordo com a fase da vida que você tá vivendo, você tem que escolher qual área você vai focar. E você se abdica de cuidar de algumas outras áreas que Sim, teoricamente você estaria melhor antes. sim, Que elas, pelo momento, para onde você tá indo, em geral, em visão geral de vida, é mais importante focar nessas áreas. Então, eu vou dar alguns exemplos. Lá em 2013, eu tinha como premissa
ir bem no meu profissional Sim, e bem no meu quesito de esporte, né? Então, a minha saúde estava boa, o meu profissional tava bom, a minha carreira estava fluindo. Quais que eram as áreas que poderiam estar muito melhores lá naquela época? O relacionamento amoroso sim, e o financeiro. Por mais que eu estava numa multinacional, eu queria sempre fazer muito mais dinheiro. sim. Então, as coisas vão moldando. Hoje, na minha vida, eu tô numa fase onde eu tô destinando muita pressão para a área profissional. Relacionamento amoroso, ela foi muito, tá melhor do que teve na minha vida hoje, que eu Sei, decidi realmente focar. E eu tinha uma visão de relacionamento, e esse é o nosso assunto, né? Eu tinha sei. uma visão de relacionamento amoroso que eu fui aprendendo com as minhas namoradas, ex-namoradas que eu passei, de que relacionamento ele pode ser bom, que ele não precisa ser só treta, que ele não precisa ser só Sim, coisa chata, que ele não precisa ser só avisar onde vai, que ele não precisa ser só ciumeira, que ele não precisa ser algo que vai, né? As pessoas falam, você casou, pronto, agora a sua vida acabou, né? Aquela brincadeira que os caras sei. fazem. Então, eu tinha uma visão baseada no que eu vivi na minha vida lá atrás, que fazia com que eu não desse atenção para isso. E quando eu percebi que aquela frase, por trás de um grande homem tem uma grande mulher, eu não falaria que por trás de um grande Ao homem. lado, né? Ao lado de um grande Sim. homem, O importante é caminhar juntos. exato. Não existe o por trás de um grande homem. Quer dizer que você é melhor que a mulher? O que é Sim. isso? E Que nem a vida que é mulher essa? melhor que o homem. Eu acho que é o complemento, é o caminhar juntos. Eu acho assim, a grande. Por que que eu deixei um pouco de lado a parte do relacionamento amoroso? Porque eu fui fazer um doutorado em Buenos Aires, que eu acho que Uhum, foi a grande virada da minha carreira. tá. E eu falo assim, seguir os instintos. Assim, todo mundo foi contra meus pais, eu tinha as meninas, né? Então, mas era só. Os créditos você fazia presencial, fazia Uhum. os trabalhos científicos à distância, depois voltava, fazia mais créditos. Você É, morava lá e aqui. eu ficava nas férias lá, Tá. janeiro e julho. Então, isso daí é aproveitar também as oportunidades que a vida te traz naquele Uhum, momento. uhum. Então, a vida me trouxe aquela oportunidade. Eu não podia abrir mão. Eu abri mão de outras coisas, mas eu aproveitei e foi a grande virada de chave, porque através desse doutorado, que quando você tirava uma nota 9, 10, você podia publicar capítulo de livro. Então, para mim, foi importante para construir o meu currículo. Então, tem uma revista jurídica na Argentina, eu represento uma associação internacional aqui no Brasil, Associação Ibero-Americana de Direito Privado. E isso fez com que, é como você falou, eu me voltasse. Aí a gente pega as coisas erradas que deram nos relacionamentos anteriores, dá uma alimentadinha nelas, ai, não quero me relacionar por causa disso, por É, esse motivo. A gente mesmo, né, que é, faz isso. a gente faz. Não quero me relacionar por isso, por aquilo, e foca demais no profissional. Só que chega uma hora que você consegue uma certa estabilidade, que aí você fala, é o que você falou. Eu sempre tentava, eu preciso equilibrar outras áreas, né? Mas nunca vai estar E perfeito. um lance super importante é o seguinte: por que que eu não tava focando em relacionamento, amoroso naquela época? Primeiro, porque meu nível de maturidade e meu nível de consciência não me permitia ter essa Sim, mentalidade. Ah, a melhor maneira do homem se espiritualizar, o homem fala, um ser humano se sim. espiritualizar, é dentro de um relacionamento. O relacionamento significa evolução. Você não tá com alguém pra ser feliz. Não é esse o objetivo. Mas as pessoas acham que é isso, e elas buscam o quê? Elas buscam, eu falo que os homens agora, a gente buscava o príncipe encantado, as mulheres, mas os homens, hoje em dia, eles buscam a princesa encantada. Então você tem que ser boa profissional, você tem que ter dinheiro, você tem que ser bonita, você tem que estar sarada, você tem que ser boa mãe, né? Você tem que ter uma vida social legal, você tem que ter uma projeção. E você tem que ser carinhosa, ao mesmo tempo. Então, assim, é muita exigência. Os homens também não podem esperar a princesa encantada. É a famosa idealização que eles falam. Eu É, idealizei muito a mulher perfeita, a mulher né, a Alice no País das Maravilhas. E por que quem idealiza muito, quem quer muito isso que você está falando, é porque tem uma grande dificuldade de aceitar as próprias
imperfeições. Sim. Então ela projeta na mulher, projeta no outro, né? Se for homem, projeta na mulher, projeta a não aceitação do que ele tem que é imperfeito. Sim. É meio louco isso. Mas então você não aceita que a outra pessoa tenha imperfeições porque também você não se aceita. Porque quando a gente é perfeccionista com a gente, né? Imagina com o outro. Se a gente exige tanto da gente, a gente vai exigir muito do outro. Uhum. E ainda mais do que a gente falou no começo do podcast, nessa era de redes sociais, que é tudo muito fácil. Você não tá bem no teu relacionamento, de finais de relacionamentos eu entendo, porque lido com divórcio diariamente. Você não tá bem no teu relacionamento, você vai olhar e vai achar que a grama do vizinho tá mais verde. Você vai achar que o outro tá sendo mais feliz, mas quantos relacionamentos a gente não vê que as pessoas estavam postando uma felicidade, de repente você vê uma violência doméstica, né? E você se assusta, você fica sabendo de um relacionamento tóxico, vaza alguma coisa. Então, a gente se relacionar sabendo que o outro é imperfeito e gostar do outro é justamente isso. É você olhar além daquilo que você colocou de expectativa. É igual a frase da Marília Mendonça: eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Na paixão, a gente inventa algumas coisas, porque a gente não enxerga a pessoa como ela realmente é. Eu não sei se você leu aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Muito bom. Muito bom. Então, na fase da paixão, você não consegue enxergar a pessoa realmente como ela é. Depois, quando você enxerga a pessoa realmente como ela é, que pode vir o amor, que você tem que escolher. Ou você vai aceitar ela do jeito que ela é, ou você vai... Acabou a paixão, acabou o relacionamento, entendeu? É interessante nos relacionamentos que quando você começa, né, você conhece alguém, Sim. Você tá usando as 5 linguagens do amor. Pra quem não sabe, as 5 linguagens do amor é um dos livros mais famosos do mundo de relacionamento, onde ele foca o toque, a palavra, o tempo de qualidade passado, Sim. o presente e o serviço, que é o ato de você fazer. Pegar um café. Amor, peguei um café pra você. Lá. Sim. Então, no início do relacionamento, você tá conhecendo alguém, você tá... Artilharia pesada. Você tá fazendo as 5 tudo. linguagens, né? Meu, Você não sabe qual que é a linguagem do amor da pessoa. Você fala, nossa, como você tá maravilhosa. Quer que eu te faça isso? Olha, um presentinho. É tudo ao mesmo tempo. Todas né? as artimanhas, todas as, né? Tudo que você tem aí, você joga, tá? Conheceu, conquistou, legal. Depois de um tempo, vai vindo pra essência. Qual que é a essência? Cada um tem 2 principais, Sim. né, linguagens do amor. A minha é a palavra e fica tretando entre o toque físico e o ato de serviço. Ah, tá. Né? Então, o ato de A serviço... minha é palavras de afirmação, só que a minha é o toque físico. O toque físico. É. Legal. Então, tem essas 2. E aí, vamos supor que, veja, então o meu é o ato de serviço, faz algo para alguém em palavra. Vamos supor que eu me relacione com alguém que o último é palavra. Então, a pessoa não fala. Não fala. E aí, a pessoa também tem uma tendência a não tocar. O que naturalmente vai começar a acontecer? Eu, porventura, se eu não tô maduro, se eu não tô trabalhado, se eu não tô com nível de consciência elevado, tal, né, com essa parte Sim. já olhando, eu vou pegar e olhar. E ela não gosta de mim, eu vou ficar Exato. inseguro, vou ficar com baixa autoestima, eu vou começar a falar que ela não tá nem aí, eu vou começar a achar, ela tá vendo outra pessoa, que não sei o que. Aí que começa a treta. É fundamental a gente aprender as linguagens do amor. Tanto as nossas e saber comunicar isso pro outro, como as do outro. A gente tentar descobrir as do outro também. Porque é o que você falou. Às vezes você tá falando um monte de coisa pra pessoa e a pessoa, tipo, nem é essa a linguagem do amor. Ela queria que você trouxesse um café. Queria que você desse um presente. Ou às vezes você tá abraçando, beijando alguém, achando que é o toque físico. E às vezes pra pessoa não é. Pra pessoa ela só queria estar passeando com você, jogando um tênis, assistindo... Um tempo de qualidade, literalmente. Tempo de qualidade. Então, o que é importante a pessoa entender, né? E isso quem fala... Eu gosto muito do Tony Robbins, né? Sim. Ultimamente, eu venho fazendo... Eu vou falar sobre o ecossistema estratégico. Tá. Mas parte do ecossistema... O ecossistema estratégico, você tem pessoas, ambientes e conteúdo, né? Então, o conteúdo...
ele muda quem você acha que você é. Ele muda Sim. seu sistema de crenças. Então, por exemplo, as pessoas que você segue no Instagram, você olha o seu Instagram, seu Sim. Facebook, as pessoas que você fala, os livros que você lê, os programas de televisão que você vê, Sim. A informação que você toda, consome, né? né? Todo o input que chega, a informação que chega, o input, pá, ele vai moldando aquilo que você acha que você é. Então, a melhor maneira de você acelerar o crescimento é você modelar. Modelar. Sim. Né? Então, virei a chave sair do Marcelo, 10 anos de corporativo, trabalhando com marketing e tal, aquela coisa. Pô, virei mentor de alta performance, trabalhando com o que eu já sabia, e palestrante dentro de empresas, falando com lideranças e assim vai. O que eu precisava? Vendas e comunicação. Sim. Então, eu comecei a modelar Roberto Chinachique, fiquei 2 anos do lado dele, comecei a Sim. olhar os vídeos do Pablo Marçal, comecei a olhar o Tony Robbins, comecei a olhar o Brandon Burchard, o Gary Vee, o jeito que eles falavam de Sim, se sim. expressar. Tudo isso aqui que eu tô fazendo, esses gestos, foram treinados, foram incorporados. Eu não era assim. Eu falava, óbvio, me expressava, mas não tinha sabe, essa desenvoltura que eu Sim. tenho hoje. Então, eu modelei. Basicamente, você modelar um comportamento de alguém. Você olha a pessoa fazer, você repete. Olha, repete. Olha, repete. Então, o Tony Robbins, eu fiz muito isso com o Tony Robbins e faço. E ele falava que quando você tá tendo alguma briga no relacionamento, tá passando por algum apuros, tá com não sei o quê, você volta a fazer o que você fazia no início. Ah, eu já ouvi falar isso. Que Como se fosse resgata. um novo descobrimento, uma nova Sim. Mas descoberta. você acha que as pessoas têm paciência de fazer isso? É aí que tá. O nível de maturidade e consciência às vezes não deixa. Sim. Porque para você querer ter um relacionamento, né, para você tem que estar disposto a isso. E relacionamento dá trabalho. É. As pessoas querem o quê? Coisas rasas, os relacionamentos líquidos, porque nos relacionamentos líquidos, você sai aquelas horas, depois cada um vai para sua casa, a pessoa te falou um A nessa era de aplicativos, redes sociais, você fala assim: "Ah, não, eu não concordei com esse A". Próximo. Então, é dessa maneira, só que as pessoas estão cada vez mais isoladas, cada Uhum. vez mais tristes, cada vez mais insatisfeitas, cada vez se metendo em mais roubadas, né? Porque a gente atrai aquilo que a gente é. Então, se você tá nessa de só no superficial, você vai atrair só coisas superficiais. É. Só que qual que é o grande lance dos relacionamentos? É isso que você falou, é se aprofundar em você primeiro, no seu autoconhecimento, para saber quais são os seus defeitos, qualidades, fragilidades, para depois se aprofundar no outro e assim vocês criarem uma relação, Uhum. né? Então, eu acho assim que falta disposição para as pessoas e aí querem que venha pronto. O príncipe Não e a tem. princesa encantada. O interessante é. Às vezes a pessoa teve pai, teve mãe, teve amigos dos pais e teve uma infância, né? Na Sim. psicanálise a gente fala primeira e segunda infância. Primeiro do 0 aos 2, depois dos 2 aos 7. Comecei a fazer psicanálise. Maravilhoso. Assim, por aí eu comecei, né? Eu tenho esse lance de que quando eu me sinto incompetente, eu quero sair desse lugar onde Eu eu tô, também. né? Óbvio que você só cresce quando você se sente competente, que você faz alguma coisa nova, aí você tá em um patamar diferente. Mas eu tava num momento, quando eu fiz a transição, virando coaching, eu tava, putz, eu queria saber mais disso, eu queria saber mais disso, mas eu entrei pra psicanálise, tô fazendo, mais pra entender do meu transtorno de ansiedade em 2020. Pra entender como é que funcionava, né? O que o Freud falava sobre ansiedade, o que rolava. Mas o ponto-chave é, você pega uma pessoa que tem uma história de vida, onde o pai sempre traía a mãe, aonde a mãe sempre brigava com o pai. O pai era muito ciumento pela mãe. Sempre brigavam o tempo inteiro, chama alienação parental. Que é a pior coisa que pode acontecer para uma criança, é ela ficar no meio da briga do pai e da mãe Sim, todo santo dia. sim. A pessoa ela se sente culpada. Se ela vai pelo lado do pai, sente culpada pela mãe. Se ela vai pelo lado da mãe, sente culpada pelo pai. Se ela não toma partido, fica parada. Ela se sente culpada falando que ela deveria ter feito alguma coisa pros pais.
Sim. saírem daquele lugar. Então, na verdade, ela não sabe o que que ela faz. E tudo que qualquer decisão que ela toma é errado. Então, na verdade, nesse momento, ela começa a desenvolver o quê? Uma necessidade e uma obrigação de se achar responsável pela felicidade dos pais. Sim. É aí que fode tudo. Por quê? Quando você se sente responsável pelas pessoas que você ama, quando a pessoa não tá bem, cara, Você você não fica fica mal. bem, lógico. Olha só que loucura. Ah, então, tô casado com você. Você acordou de mau humor. Eu fico mal. Pô, tô casado com você. Você se deu mal num processo. Aconteceu alguma coisa ruim no processo, você não gostou, tá? Putz, eu me sinto mal. Eu Sim. deixo afetar a minha emoção por conta disso. Não tem nada a ver com empatia, falta de empatia. Tá. Empatia é você entender a dor do outro, Sim. se solidarizar, mas não pegar isso daí pra você. Sim. Então, você imagina alguém, Aninha, que essa teve uma infância complicada em nível de relacionamentos, que teve uma base estrutural do que é relacionamento na mente dela, que é relacionamento o cara atrai, só briga, a merda, dinheiro é ruim, porque só cria. Você deve lidar o Briga. tempo inteiro com isso. Briga em família, então dinheiro não é bom, Sim. então o cara fica escassez. Ele Sim. não tem grana, porque ele tem uma má imagem do dinheiro, que dinheiro, não, se eu tiver muito dinheiro, então eu vou brigar. Então é inconsciente. Às Sim. vezes a pessoa nem sabe que ela tem As aquilo. crenças, né? Então você imagina um cara desse, ele não vai conseguir ter um relacionamento saudável, não vai conseguir ter um relacionamento significativo a longo prazo, se ele não entrar dentro disso e ver, cara, quais foram as minhas cagadas que eu fiz nos últimos relacionamentos. Ah, mas ela era muito controladora, mas ela me encheu o saco, mas ela não sei o quê, ela não sei o que lá, ela não sei o quê. Cara, e você? O que você fazia que prejudicava o relacionamento, que você travava a vida de vocês, que você, pior, travava a sua própria vida, mas não tá nem enxergando ainda. Sim. Não, da sua fala já dá para tirar várias questões. A primeira delas é que os filhos, eles não precisam necessariamente dos pais juntos. Eles precisam dos pais bem, juntos ou separados. Então, se a gente for olhar sistemicamente essa Uhum. família, né, através de princípios, por exemplo, da terapia das constelações familiares, um filho que tenta salvar o relacionamento dos pais Tá. é um filho que está fora do lugar. Ele tá ou no lugar da mãe ou no lugar do pai. E ele não consegue ter outros relacionamentos porque ele tá casado com o pai ou com a mãe, né? É o que a gente chama muitas vezes, tem várias dinâmicas familiares em relação a isso, mas a gente chama muitas vezes assim, o cara que é casado com a mãe, entendeu? Que é o filhinho da mamãe, ele é o cara Dom Juan. Então, ele vai tentar conquistar todas as mulheres, mas nenhuma vai ser boa como a mãe dele. Uhum. Então é aquele cara, na verdade, que ele ainda tá no papel do menino, que não é o homem. Então ele vai ter atitudes do menino. A filhinha do papai é aquela mulher que é envolvente, mas ela só atrai, por exemplo, os caras indisponíveis, porque ela tá indisponível também. Ela Ah, eu não sei o que tá casada com o acontece. pai. Só atrai o homem ruim, só atrai o homem que não quer Exatamente. nada. Ou o homem comprometido, entendeu? Porque comprometido ele tá com uma outra pessoa. E, na verdade, por que que ela tá traindo? Porque ela tá casada com o pai dela. Então, é muito importante na relação de pais e filhos a gente saber, né, o posicionamento de cada um na família. Então, saber que os filhos têm que ficar na posição de filhos. Os pais, eles têm que ser honrados, eles têm que ser respeitados. A gente não é obrigado a concordar com os nossos pais, mas a gente tem que respeitar a opinião deles. Quando um filho tenta mandar nos pais, que também pode acontecer num divórcio, numa separação, o filho passa a ver que ele consegue manipular. Uhum. Porque aí ele começa a agradar falar. A gente tem que tomar muito cuidado. Ele começa a falar tudo o que a mãe quer ouvir para a mãe. Aí ele fala tudo ao contrário para o pai, porque é o que o pai quer ouvir. Entendeu? Uhum. Para quê? Para que ele consiga manipular determinadas situações ou para ele não deixar nenhum chateado. Por que que eu trabalho de uma forma sistêmica e não só tradicional quando vem um caso de divórcio para fazer guarda, ação de alienação parental, fazer regime de convivência, plano de parentalidade? Porque eu tenho que entender
toda essa dinâmica que está acontecendo para oferecer a melhor solução para o meu cliente. Porque parece bobeira, mas tudo que acontece na nossa infância, a gente tem as nossas feridas emocionais, vai ter consequência na vida adulta. Total, A ferida do abandono, a ferida da total. rejeição, da traição. Por que que as pessoas têm que preservar os filhos na separação e no divórcio? Porque na vida adulta, tudo que aconteceu naquela separação dos pais é o que você falou. A gente tem a consciência familiar. Então, a gente inconscientemente repete os padrões da nossa família. Com o Aham. quê? Com o intuito de pertencer, tá? Então, por mais que você não goste de determinadas atitudes do seu pai, da sua mãe, você acaba cometendo, assim, para falar assim, não, eu pertenço a essa família. E por que eu vejo que muitos casamentos não dão certo? Porque as pessoas ficam olhando para sua família de origem e não constroem uma nova família. Então, por essa boa consciência, com o intuito de pertencer à sua família de origem, então eu falo, né, ó, você pega assim, ó, os dois, aqui, ó, de frente, a cara das duas pessoas. Então, a mulher e o marido, Uhum. certo? Quando eles ficam assim, ela falando que a família dela faz desse jeito e esse jeito é o certo, e ele falando que a família dele faz desse jeito e esse jeito é o certo, eles estão como? Eles estão de costas, entendeu? Eles não se olham. Para os relacionamentos darem certo, eles precisam se olhar. Uhum. E inconsciente, e assim, dentro deles, pedir para a família de origem, eu vou fazer diferente, mesmo assim eu vou continuar amando vocês. E assim se constrói uma nova família, Exato. É muito entendeu? interessante essa dinâmica. Existem formas e formas e formas de honrar pai e mãe. Sim, E quando a gente atua na expectativa parental, que é repetindo os mesmos padrões dos nossos pais, ou fazendo exatamente ao contrário que nossos pais fazem, sim, tem comportamentos que são bons para nós. sim, Tem comportamentos que não são bons para nós, mas que podem ser bons para eles. sim. E tem comportamentos que são ruins para nós e também ruim Ruim para para eles. eles, ruim para todo mundo. Agora, o que é importante nessa dinâmica? É entender que você vai ou fazer igual o seu pai e sua mãe, ou fazer exatamente o contrário. E o lance, o trabalho de autoconhecimento simplificado, Sim, é quais são os comportamentos que na atualidade não estão mais fazendo sentido para você, que estão travando a sua vida de ir para o seu próximo nível. sim, Então, o que estava travando a minha vida para prosperidade, abundância, há algum tempo, era exatamente o que estava atrelado. Porque, veja, a pessoa que você se deu melhor na sua infância hum, é a que você tem que mais olhar hoje na sua vida. Para pessoas que estão iniciando ainda no lance do autoconhecimento e tal, a pessoa que ela mais brigou na infância é a pessoa que ela vai mais achar que ela tem trauma. Só que conforme ela vai limpando a casca da cebola, vai ficando menor, 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 ela vai entendendo que a pessoa que ela se deu melhor na infância é a pessoa que ela tem mais a arrumar. E entendi. era exatamente o que aconteceu comigo, no lance da minha mãe. Me dei bem com meus pais, né? Eu só já Sim, escolhi, sim, quem que sempre me protegia, tal, que sempre sim, passava a mão, tal, era minha mãe. Então, na minha psique, né? Na minha psique, não tem nada a ver com a minha mãe. Entendo sim, que a gente tá sim, falando do estado de ego, né? Dentro da análise transacional, da psicologia, de estado de ego pai, sim, que vem todas as figuras parentais que você já olhou. Pai, padre, professores, todo mundo que você olhou como figura parental. Então, dentro da nossa psique tem um diálogo interno. O hum, diálogo interno é como se fosse o anjinho e o diabinho. hum, Ele fala bem ou fala mal. É um dos dois. Tem várias. Óbvio que eu tô simplificando uma teoria absurda de complexa. Mas você tem que sacar que tem uma voz que vai te ajudar, uma voz que vai te travar. sim, Essa voz que vai te travar é indícios de que quando você estava do 0 aos 9 anos de idade, você via alguém fazendo e você hum, entendeu que aquilo é o certo, ou que você escutou alguém te falando e você gravou aquilo. Então, por exemplo, quando eu saí do mundo corporativo, né, hum, trabalhei 10 anos no corporativo, fui abrir minha empresa de... No início eu abria uma consultoria de marketing e sim, palestras, como não estava girando os dois, tive sim, que ter grana com marketing. Era 11 horas da manhã, eu passava em frente à Praia da Barra, lá no Rio de Janeiro. Eu sentia uma vontade de tomar coco na praia.
Só que era terça-feira, 11 horas da manhã, e a minha mente falava assim, vagabundo, vai Exatamente. trabalhar. Coco na praia de terça-feira? Horário de trabalho. Horário Sim. de trabalho. Por que horário de trabalho? Sempre acostumado ao horário das 9 às 5, 9 às 6, 8 às 5, 8 às 6. E acha que esse modelo tradicional de trabalhar. Óbvio que tá dentro do inconsciente coletivo também de todo mundo. Mas hoje Mas, mudou muito, né? Ainda né? mais com a pandemia. Esquece. Então, o que me privava de curtir mais a vida, de fazer as coisas que eu não estava acostumado a fazer, era o que eu achava que era verdade. São as crenças que eu tinha como verdade absoluta. Quem disse que eu não posso tomar um coco 11 horas da manhã? Quem disse que eu não posso trabalhar de domingo à tarde? O que que tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, tudo isso para falar que as vozes negativas, que no caso aquela era a voz negativa falando, vagabundo, vai trabalhar, não tá tendo resultado por causa disso, pá, 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 era a minha psique Mas que ficava me martirizando. então, mas aconteceu a mesma coisa comigo quando eu era dentista. Ó, vou Então pegar seu café, eu vim tinha, trocar de café. eu tinha um escritório, um consultório É. quando eu era dentista e o meu pai, eu tinha acabado de casar e meu pai falava assim: "Ah, não tá dando resultado porque você tá chegando às 9, não tá chegando às 8". Entendeu? Porque o jeito dele Ou era seja, outro. Então, mesmo que não tivesse paciente, para ele tinha que chegar às 8 e não às 9, porque isso faria uma grande diferença. Eu acho que uma das coisas boas que trouxe a pandemia foi o nosso trabalho remoto. Eu sempre fui dessas fora da caixa, né? De gostar de me deu inspiração. Eu só consegui escrever livro de madrugada. uhum. Entendeu? Por quê? Porque eu estava inspirada. Então, assim, eu nunca fui muito de horários regrados, mas é uma coisa que a gente se sente culpada. O que que te fez querer escrever livro? Quando eu me divorciei, eu fiquei procurando um livro que tivesse tudo que eu precisava. Então, tirasse as minhas dúvidas jurídicas de uma forma que eu entendesse. Eu estava no último ano de faculdade. Que tivesse, assim, uma parte que me explicasse o porquê um relacionamento termina, Uhum. que me mostrasse novas formas de solucionar o meu conflito familiar. Por quê? Porque a gente está acostumado o quê? Quando o casamento acaba, vai lá, entra com o processo litigioso, né? Vão brigar na justiça. Sim. Só que a família que chegou na justiça é uma família doente, que não conseguiu resolver os seus próprios problemas e delegou para um terceiro, que é o juiz, que não tem como o juiz se aprofundar em todas as questões daquela família, que eu digo, todas as questões psicológicas, emocionais, todos os detalhes. Então, eu trago nesse livro também novas formas de solucionar esses conflitos, que foram Tá. formações à partes que eu fiz. Uhum. Porque eu falo que o advogado familiarista, não basta ele saber doutrina, que são a parte teórica do direito, a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, não adianta saber a lei se ele Uhum. não entender do conflito familiar e se ele não se autoconhecer. Porque Uhum. senão ele vai se emaranhar com aquelas pessoas, porque é muita carga emocional, tá? É muito desgaste que aquelas pessoas estão passando, então você precisa saber que o processo é do seu cliente e você tá lá só para resolver o processo não é seu. Muitas vezes nós advogados temos que deixar nosso ego de lado do ganhar melhor o processo para qual é a melhor solução para o meu cliente. A melhor solução para o seu cliente nem sempre vai ser o seu melhor êxito profissional. Uhum. E pensar dessa maneira que o advogado bom não é o advogado que briga melhor, mas é aquele que consegue ou um bom acordo ou uma melhor solução, é totalmente diferente. Então, eu fiz formação em coach também, para aprender, fiz em constelação familiar, direito sistêmico, mediação de conflitos, arbitragem, E o que que você mais práticas gostou? colaborativas. Eu sou apaixonada por práticas colaborativas, só que no Brasil é pouco divulgado. O que são práticas colaborativas? Então, são duas pessoas que contratam advogados colaborativos, advogados que fizeram esse tipo de formação. Como começou isso? Um advogado nos Estados Unidos, familiarista, ele cansou de litigar. Ele falou: agora eu só vou trabalhar em acordos. Aham.
Aí ele começou só a trabalhar em acordos, né? Em outros países, a gente sabe que as pessoas usam muito mais a mediação do que aqui no Brasil. O brasileiro é extremamente litigioso. Tudo quer, vou colocar no pau, não é assim que falam? E não é assim, gente. Na Argentina, por exemplo, quando eu vou para o doutorado, eu comentei de um processo, aí a advogada de lá falou assim: ai, mas não deu certo na mediação? Eu falei assim: não, não teve mediação, porque lá é normal eles entrarem em mediação antes para depois com o processo judicial. Então, esse advogado começou a ter êxitos nos acordos, mas o que ele percebeu? Né? Ele fazia um contrato com outro advogado que eles não poderiam brigar judicialmente se não saísse o acordo. Ou Tá. seja, eles eram obrigados a fazer um acordo, né? Quando as duas partes têm essa vontade de fazer um acordo, que eu chamo que é o de acordo saudável, o acordo sustentável, é a melhor maneira de você se separar. Uhum. Só que esse advogado viu que ele precisava de profissionais de outras áreas para auxiliar nesse acordo. Então, além dos advogados que assinam um acordo de não litigância, ou seja, eles não podem brigar judicialmente, não podem usar essas informações, e além disso, se o acordo não der certo, eles também não podem ser advogados daquele caso. Né? Porque se o acordo não der certo, cada um entra no litigioso? Não, eles não podem. Então, Entendi. entendeu? Ele começou a perceber que precisava utilizar do coach, do psicólogo, do profissional de finanças. Por que o acordo é sustentável? Porque a partir desses outros profissionais, é importante fazer reuniões para saber como que está o emocional daquela família, conversar sobre determinadas cláusulas, que é importante para o futuro, deixar, muitas vezes, a mulher, ela partilha os bens, né? Então, fazer uma forma de partilha melhor para aquela família, até para aquela mulher que muitas vezes deixou o mercado de trabalho, saiba gerir esse patrimônio, se Tá. reinsira no mercado de trabalho. Então, é o cenário ideal. Só que, ao mesmo tempo, é custoso. E, assim, a gente ainda tem a mentalidade que o advogado bom é o advogado que briga. Mas Que é briga o e ganha, né? que ganhei o processo. Uma vez viralizou um vídeo meu que eu falei: a cliente me contratou para eu perder o processo. Na verdade, não foi para eu perder o processo. O pedido inicial dela era para suspender a convivência com o pai. E Tá. já tinham passado 4, 5 advogados no processo. Quando ela me contratou, eu tinha o processo lá e tinha os laudos psiquiátricos, já tinha uma parte do estudo biopsicossocial que faz, Do né? pai. Quando eu tenho do pai, da mãe, eu vi que aquele Aham. pai não colocava em risco. Tá. Então eu falei assim, ó, você pode me contratar. Só que a gente vai perder o processo, porque teu filho vai voltar a conviver com o pai. E eu vou te ensinar a lidar com isso. Aí eu fiquei 1 ano enquanto o processo estava rolando, assim, ensinando a cliente como ela deveria conversar com o cara por e-mail, o que ela deveria responder, como deveria ser o diálogo deles. Quando o filho ia para a convivência, que tinha começado a convivência agora, era um processo que tinha 6 anos já. Quando o filho começou a ir para a convivência, ela ficava aflita, lógico, nos finais de semana. Eu me dispunha a conversar com ela, a tirar dúvidas. Quando chegou na audiência, 1 ano depois, a gente fez um acordo, né? E aí a juíza falou: Nossa, que fácil, né, doutora? Acabou de chegar, já fez um acordo. Eu falei assim: Meu Deus do céu, ela não sabe o quanto é trabalhoso você trabalhar uma família na sua profundidade. Porque petição, qualquer um faz. A gente Aham. aprende na faculdade, você faz, você não tem responsabilidade nenhuma. O juiz decidiu isso, a culpa é dele, o problema é dele. Uhum. Agora, você fazer toda essa gestão do conflito familiar, isso aí são habilidades que você tem que desenvolver e você tem que gostar, Então né? tem dois pontos que eu vejo. O advogado precisa ter essa habilidade, né? Não só da empatia, mas precisa ter essa habilidade técnica.
de saber Sim, como orientar a cliente para que ela consiga reagir da melhor forma e consiga chegar no sim. resultado que quer, e não necessariamente uma briga. Então falta capacidade técnica de muitos advogados para conseguirem chegar nesse Eu nível. não digo que é capacidade técnica, porque a capacidade técnica do advogado é saber a doutrina, a lei e a jurisprudência, A né? técnica no sentido Mas de como assim, perguntar, o que mas assim, falar. ele precisa dar valor para essas outras questões, entendeu? Da gestão do conflito. E aí não existe um curso de gestão de, quer dizer, existe minha mentoria, é, mas assim, é um compilado de formações. Então eu olho sistemicamente aquela família, ver se tem alguém fora do lugar, entendeu? Ver qual que é o posicionamento. E você não precisa necessariamente falar para o cliente que você está olhando sistemicamente, Lógico. baseado nas constelações familiares. Que não é Sim. fazer uma terapia de constelação familiar, não. Você sabe os princípios, o cliente está te contando a história e dentro da tua cabeça já está vendo o que está acontecendo. Uhum. Então, assim, esse olhar sistêmico fora, porque o cliente te conta uma coisa, mas na Uhum. verdade ele pode querer outra, entendeu? Sim. É, o que eu falo de capacidade técnica, não técnica, Ah, técnica, agora sim, técnica, por exemplo, a técnica. mediação. Eu uso princípios da mediação. Aí precisa de um curso de formação, das práticas colaborativas. Precisa um curso de formação. Mas você saber compilar todos esses cursos para gerir aquele conflito do teu cliente e Uhum. depois ver o resultado daquilo no futuro, Aham. né? Isso daí não tem preço. Existe uma técnica de análise, existe uma técnica de análise de perfil Ah, comportamental, sim. chama Master Power, que essa técnica é dividida em 3 perfis comportamentais de vários níveis, aonde você tem o primeiro perfil, onde a pessoa ela tem uma tendência de procrastinação, muita perfeccionismo, uma não Sim, aceitação, uma tendência a explodir, engole muito sapo das pessoas, parece ser bonzinho no primeiro momento, mas acontece qualquer coisa, ela já explode. Aí sim. você tem o segundo perfil, que é um perfil mais controlador, uma pessoa com dificuldade de confiar, dificuldade de delegar, a pessoa gosta de falar mais alto, a pessoa gosta de se expor, ela é peitosa, ela é Sim. invulnerável, tem dificuldade de expor sentimento. E aí tem o terceiro perfil, que é o perfil mais da vítima. A pessoa é muito boa de lábia, manipula, tranquila, mas ela é ótima de convencer e tal, mas nunca é o erro dela. E ela nunca Sim. pede ajuda. Então ela tá sempre, de certa forma, se vitimizando. A pessoa que tem, de certa forma, é uma pessoa que tem muita insegurança, às vezes, de fazer grandes mudanças na O vida. vitimismo é uma forma de manipulação, né? Total. Para conseguir o que quer, se vitimiza para tirar. Primeiro, tira a culpa de si próprio, coloca a culpa em alguém. É Sim, muito prático. Então, é com essa análise, esses 3 perfis aí, em uma conversa de 3 minutos, você já consegue identificar. Identificando, você sabe o que falar e como falar. Sabendo o que falar e como falar, você consegue o que você quer. sim. Que a pessoa faça o que você quer. Então, essa técnica eu não ensino em Instagram, não ensino Eu já em quero. redes sociais. Por quê? Porque é uma técnica que quando você tem consciência, quando você aprende, quando você sabe como funciona, você cria-se a possibilidade de manipulação. Então, eu vejo bem pra quem que eu vou ensinar isso, porque o cara ele pode manipular as outras pessoas a partir do momento que ele sabe daquilo. Então, tem que ser uma pessoa de boa índole, sabe? Uma pessoa Sim, que é manipulação? Quando você faz algo que é bom pra você, só que pra outra pessoa não é bom. sim. Agora, se você usar essa técnica que você sabe que é bom pra você E e que é boa bom pro pra outro. você, cara, maravilhoso, o mundo precisa disso. Sim, O mundo precisa disso. Você não só vai ter mais cliente, você não só vai ter melhores resultados, você não só vai convencer as pessoas do que você quer, você não vai melhorar o seu poder de negociação, mas você vai melhorar o mundo, você vai melhorar a vida de outra pessoa, né? sim, Tem coisas tão claras assim que é o que a pessoa tá fazendo de errado, só que ela não enxerga. sim. Então, se você pudesse usar técnicas para que ela enxergasse isso de forma mais rápido, por que não? Que na verdade, em outras palavras, é o que você faz. Sim. É que com o trabalho, imagina você lidando com o fim dos relacionamentos das pessoas. Então, meio que na minha cabeça, eu já tenho as causas do fim. As histórias mudam nos detalhes, mas a regra geral é mais ou menos. Tem casal, teve um ano, 2021. 3 clientes voltaram depois de um divórcio. Por quê? Porque eu fazia esses atendimentos sistêmicos. Então, eu soltava uma frase que fazia a pessoa pensar.
Uhum. Entendeu? Então, assim, até pra gente se relacionar com o outro, a gente tem que saber essas coisas. A tua Sim. maturidade, conforme você foi estudando mais autoconhecimento, não foi muito mais fácil na hora de que você falou assim, ah, eu não tava maduro. Eu acho que é mais do que isso. A gente nem tá pronto, né? Consciente. A gente não tá pronto para receber aquilo da É. vida. A gente Uhum. tem que estar pronto para receber. A gente só quer pedir, 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 pedir. Só que a gente não tá pronto. É muito louco, como se a gente pudesse viver a nossa vida, e a gente pode, se a gente pudesse viver a nossa vida como eu vou melhorar eu mesmo, eu vou me melhorar, eu vou me melhorar, eu vou me melhorar e me comparar, eu vou me melhorar e me comparar. Esquece os outros, esquece o Instagram do outro que tá melhor que o teu, esquece a roupa do outro que tá mais bonita, esquece o corpo do outro que tá mais sarado, Sim. esquece a conta bancária da outra pessoa que é mais rico que você. Se a gente pudesse viver a vida assim, se autocomparando você hoje com você ontem, as coisas seriam muito melhores. Sim, claro. A gente sempre vai melhorando, por mais que a gente, às vezes, a gente fala, nossa, mas tudo na minha vida. Não tem uns momentos que a gente para e pensa, nossa, tudo na minha vida tá dando errado. Mas não é. Se tá dando errado, é porque você tá no caminho errado. Eu falo, Deus sempre faz uma coisa de consertar o nosso caminho. E é verdade. Eu penso assim, eu sou muito grata. Todo mundo fala assim, ai, você terminou um casamento. Meu casamento deu muito certo. Eu Uhum. tive 2 filhas maravilhosas. Eu tenho a minha profissão graças a ele, que estudava para concurso público e Uhum. assistia, por exemplo, TV Justiça. Eu me apaixonei assistindo TV Justiça, entendeu? Tenho minha cachorrinha. Eu escrevi um livro porque eu passei por aquela dificuldade. Então, a gente mudar a Você, forma como a gente vê as coisas, né? você se arrepende de alguma coisa? Não me arrependo. De nada, assim. Eu acho assim que as coisas que eu fiz errada, né? As coisas erradas, eu acho que eu não sabia o que eu estava fazendo, Tá. entendeu? E foram aprendizados. Uhum. A gente erra e a gente vai errar pro resto da vida, porque não somos seres perfeitos ainda. E a gente tem que aprender com esses erros. E o que que a Ana tem de muito parecido com a mãe dela? Nossa, essa é difícil, porque eu me acho muito diferente da minha mãe. E muitas vezes eu falava assim, ai, porque a minha mãe é uma pessoa muito doce. Ela parece uma criança, assim, sabe? Ela não tem maldade em nada. Tá. Então, assim, são coisas que eu admiro demais na minha mãe, sabe? E assim, eu pensava, eu falava assim, ai, quando a gente é mais novo, a gente fala, ai, minha mãe é trouxa, qualquer um enrola ela. Mas quando eu comecei a olhar com esse olhar sistêmico para minha mãe, a minha vida mudou. O Bert Hellinger fala, né, que o sucesso é a cara da mãe. É a É, cara da nossa então, mãe. Se a gente não dá valor para nossa mãe, a gente não tem sucesso e prosperidade na vida. Quando eu passei a ver essas qualidades na minha mãe, meus pais são casados há 59 anos. Eles se dão super bem. Nunca uhum. vi brigando, nunca soube de uma traição, nunca vi meu pai olhando para outra mulher. Mas assim, meu pai é mais frio, a minha mãe é mais melosa. E eu falava assim, nossa, como eles dão certo, né? Sendo tão diferentes. Eles dão certo porque é a combinação deles. E tá tudo certo. E tá tudo certo. E aí eu comecei, quando eu mudei esse olhar, que eu falei assim, não, isso aí eu queria ser como a minha mãe. Eu queria ser mais doce, eu queria ver menos maldade nas coisas, nas pessoas, Uhum. né? A minha mãe, uma pessoa que não fala mal de ninguém. Então é interessante isso. Me fez lembrar de uma sessão de terapia, onde eu levei um pitoco da minha psicóloga, onde ela falou assim, tá, mas meus pais não param de fumar, tem que fazer exercício físico, que não sei o quê, como é que pode viver assim, tal, que não sei o quê. Tá, por quê? E ela perguntou, por que que você quer que eles mudem? Ué, porque assim eles vão viver mais felizes. E ela falou, o que que faz você achar que eles não são felizes hoje? Aí eu, É verdade. caramba, então eu, pela minha definição de felicidade, eu quero enfiar a goela abaixo pra eles o que é melhor pra eles. Pera lá, quem sou eu pra falar pra minha mãe parar de fumar? Sim, Quem sou eu pra falar pro meu pai fazer exercício físico? Você acha que ele não, você acha que eles não sabem o que eles têm que fazer, que vai melhorar a saúde deles? Você acha que precisa do filho falar? sim. Então, acho que o ser humano deveria parar de dar opinião na vida alheia, de dar conselho para os outros, porque opinião é uma mercadoria vagabunda que quem emite não tem responsabilidade sobre o produto final. É Tem que verdade. parar de ficar colocando bedelho na vida dos outros e cuidar da própria vida.
Tem tanta treta interna, tanta coisa que a gente pode olhar pra nós mesmos, nosso umbigo, mas não. Quer ficar olhando, falando que o outro tem que fazer isso, o outro faz isso. É o outro tem porque que fazer isso. olhar pra dentro dói, machuca, Uhum. né? É difícil a gente reconhecer os nossos problemas. Então é muito mais fácil a gente ficar dando pitaco na vida dos outros. Cara, felicidade pra minha mãe é ver os 2 filhos dela crescer, Sim. evoluir na vida, ela ter uma casa legal, as coisas dela pra ela fazer na Sim. casa dela, ter um bom relacionamento com meus pais. Quem vai lá na casa dos meus pais hoje, vê que o relacionamento deles é muito legal, sabe? É bem Como dos bacana, é meus. companheiro, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi uma. Então, Sim, por isso que tá muito claro na minha mente. E hoje eles são os exemplos pra mim, sim, os meus pais. É porque eles construíram na vida deles, né? Pelo de relacionamento mesmo amoroso. De sim. companheirismo, Aninha. Sabe, de um tá lá. E ontem chegou uma pedra pra eles colocarem lá no quintal da casa. Que tava escorrendo água e Então, tal. a gente tem, eu tenho um nível muito alto de relacionamento, né? Assim, de exemplo de relacionamento. Porque o relacionamento dos meus pais também é um exemplo. Meu pai era muito pobre. Ele engraxava sapato, vendia palhinha, entendeu? Não teve dinheiro para estudar, mas foi um cara que venceu na vida mesmo sem estudo. Então, eles construíram uma vida e minha mãe sempre do lado dele, desde as dificuldades até hoje em dia as horas boas, né? Agora meu pai já tá com 81 anos, tá mais velho. Eu falo assim, então a minha régua de relacionamento é alta por ver meus pais se dando bem. E Uhum, eu vejo assim quantas pessoas sofrem. E foi isso que eu não quis passar para minhas filhas, porque eu falo assim, os filhos, eles são igual esse café com leite, uhum. né? É o café é o pai e o leite é a mãe. Então quando você mistura, não tem como você falar que o filho é só a mãe ou só o pai, Sim. né? Num divórcio, você tem que saber que o teu filho não é só teu. Isso até é uma dica para as mães deixarem os pais conviver. Tem pais que não querem? E o café com leite é o café com leite de quando você tinha de 0 a 9 anos de idade. Não é o café com leite de hoje, 30, 40 anos depois, né? Sim, por isso que é importante a gente saber manejar os conflitos familiares, porque os filhos são os dois, é o café com leite. Sim. É muito louco, quando você tá, né, iniciando ou colocando o pé, ou querendo. Uma coisa que eu não concordo é que terapia ou psicologia, o cara entra pra fazer sessão de psicólogo, ou Hum, terapia, ou processo de autodesenvolvimento. Hoje fala-se livro de autoajuda. A sim, pessoa acha que isso é só pra resolver problema. Terapia não é pra resolver problema. não. Autoajuda não é pra resolver problema. Sabe assim, de forma geral? Sim. Porém, o maior objetivo disso não é só resolver um problema que você tem nesse momento. É o constante desenvolvimento de vários problemas serem arrumados. Então, eu tô há 4 anos aí fazendo terapia, tem curso de desenvolvimento humano que eu faço o tempo inteiro, tem treinamento aqui, tem não sei o que aqui, tem não sei o que ali, mentoria ali, fala com fulano aqui, fala com fulano aqui. Cara, é um processo completo. É assim, por que, Marcelo, que você faz isso? Ah, porque, cara, felicidade é igual a evolução. Se eu parar de evoluir, eu fico infeliz. E a gente vai mudando, né, de problema. A gente conserta uma coisa, surge Tem outro. outra. E problema a gente vai ter. É igual todo mundo pergunta, o conflito, como não ter conflito nas relações? Vai ter conflito, porque vão ter questões que as pessoas vão pensar diferentes. E isso é o conflito. Agora, como você encara o conflito e soluciona o conflito, então você vai solucionar através de uma conversa, de um diálogo, respeitando o ponto de vista do outro, expondo o seu, ou você vai resolver esse conflito com uma briga, com uma violência? Então Aham. não é o conflito, ele faz parte, porque o conflito ele vem para transformar as relações. Entendeu? É interessante a nível empresarial que quando você resolve o problema do seu cliente, ele resolveu o problema dele, pronto, acabou? Não. Ele tem um próximo problema para ser resolvido. Então, nós, como empresários, né, profissionais liberais, a gente tem essa obrigação, essa oportunidade de falar, resolvi esse problema aqui, agora ele tem esse problema, então vou montar um produto para ajudar ele nesse Sim. problema. Então, resolver esse problema, vou montar esse produto para resolver esse problema aqui. E que é o tal, por exemplo, a gente falando de níveis empresariais, que é o tal da LTV, Hum, que é quanto tempo e quanto que o seu cliente gasta contigo num serviço, né? sim. E cada vez mais e essa eu peguei a dica de uma mentoria que eu fiz. Então sempre vão ter níveis para você ir subindo.
os problemas que os seus clientes têm. Aí teve outro dia na caixinha de pergunta no meu Instagram falando assim, cara, os meus mentorados não estão renovando comigo. Aí eu respondi pra ele, de duas uma, ou você tá incompetente, não gerando resultado. Ou já Não, resolveu o problema totalmente. o cara não tá me indicando, tá acontecendo. Ou você tá incompetente, que você não tá gerando resultado, criando aquele sentimento de uau, que animal, mentoria. Ou você não tem produto pra resolver o próximo problema que ele tem. Sim. É um dos dois. Cara, se você tá incompetente, vai estudar. Se você não tem produto, cria um novo produto. E eu vou te falar uma coisa, e é o próprio mercado que traz isso pra gente. Então, assim, na advocacia, tem duas coisas que apareceram pra mim. Uma, eu comecei a ver que depois do processo judicial, muitas pessoas ficavam perdidas e começou a aparecer, tipo, consultoria pós-divórcio. Então, as pessoas. Foi primeiro um homem, pra você ter uma ideia. Ele pagou uma consultoria comigo e eu ensinava ele como lidar com a ex, como lidar com os filhos, tirava dúvidas em relação à alienação parental. Então, ele fez 6 consultas pós-divórcio até a gente deixar tudo certinho, ó. E não foi uma coisa que eu falei assim, não, eu vou ter essa ideia. Não, a pessoa chegou lá para fazer uma consulta, gostou e falou assim, eu queria fazer mais, Tá. porque eu acho que isso faz sentido nesse momento que eu tô vivendo. Porque a gente vê muito na internet só o sofrimento da mulher no divórcio. Uhum. A mulher, ela é mais frágil, ela é mais vulnerável. Realmente, ela fica muito sobrecarregada, tem os filhos, ela precisa se reinserir no mercado de trabalho, ela fica com medo de não pagar as contas, ela fica com medo de não ter um novo relacionamento, né? Se ela foi traída, ela fica se É uma comparando. carga emocional muito grande em cima dela, né? Sim, mas o homem, ele tem os seus medos também. Uhum. O medo de perder o patrimônio e principalmente o medo de perder os filhos, Uhum. de perder esse convívio. Então a gente sempre tem que olhar todos os lados da moeda, né? Um dos maiores medos do homem, né, inconscientemente, é o medo dele não prover, dele não ser mais o leão, o Sim. provedor, a energia masculina, aquela coisa de não conseguir dar conta, né, do recado. Agora, para quem que seria, então, essa mentoria em grupo que você está montando? Para advogados que querem aprender a atuar dessa forma mais humanizada, Uhum. entendendo o ser humano e dando uma condição para o seu cliente, oferecendo um produto para o seu cliente que é diferenciado, né? Uhum. E isso vai gerar valor nele, porque ele não vai Sim, ser mais o advogado que só faz petição. O advogado que só faz a petição tem um monte no mercado. total. Apesar da prova da OAB, tem muito advogado. O Brasil é um país que tem. Se você não tiver um diferencial, e eu acho que as pessoas precisam disso, por quê? Porque a mudança que a gente quer no mundo começa pela gente. Se a gente quer um mundo melhor, um mundo mais pacífico, a base da nossa sociedade é a família. Ou seja, com essa nova visão, a pessoa vai não só, de certa forma, receber mais indicação, porque o cliente dele vai estar mais feliz, Sim, mas que também ele vai estar atuando no propósito dele de fazer um bem maior para os clientes que ele está atuando. sim. Ele vai aprender. Claro que vai ter uma parte que é o direito mesmo de família, de um jeito mais fácil, porque eu vejo que as pessoas complicam, floreiam. Então, assim, vai ter uma parte prática, mas ao mesmo tempo ele vai saber como solucionar o conflito familiar, Aham. entendeu? Uhum. E sem lesionar aquela família. Assistiu o filme Histórias de um Casamento? Eu falo que esse filme eu não conseguia nem prestar atenção na história do casal, mas o quanto a advogada inflamou aquele litígio. Porque eu vi até aquele casal, na minha visão, voltando até de repente num futuro. Mas ela inflamou o litígio de um jeito que não teve qualquer possibilidade de reconciliação. Então a gente interfere muito mais do que a gente imagina na vida dos nossos clientes. Então a gente Total. tem que ter cuidado. E é importante entender que tudo que a gente faz Sim, volta, né? E de certa forma, se você faz algo bom, volta algo bom. Causa e efeito. A gente não foge dessa sim, lei. Isso que eu falo. Mas até o próprio Bert Hellinger, né? Tem várias escolas que falam sim, o causa e efeito, né? sim. Agora, Aninha, fazendo um shift aqui, é, o que que, o que que você mais gosta de comer? Comida japonesa. Comida japonesa. E o que que você mais gosta de cozinhar ou fazer na cozinha? Eu não sei cozinhar. Ou fazer na cozinha? Café, chá. Eu sou viciada em chá, tá? Confesso. Chá.
Verde, Hã? chá verde. Não, nada com cafeína, chá para acalmar, né? A vida já é muito tensa. Ótimo. E como que é a rotina matinal em geral sua? Ah, eu acordo, né? Eu medito, Aham, me conecto, né? Então, o que que eu faço? Pego a Bíblia, Provérbios. tá. Então, Provérbios tem lá um, dois, três, tem um para cada dia da semana. Se você ler Provérbios, você vai ver que Provérbios é a lei da atração, da prosperidade, da sabedoria. Legal. Então, eu pego esse hábito e leio um pouco de um livro, né? Exercício físico eu não consigo fazer de manhã, Tá. só no final do dia. Você acredita em Deus? Acredito muito. Como é que é? Eu acredito em Deus, acredito em Jesus, que para mim ele foi o maior psicólogo da história, independente de religião, se você é evangélico, católico, espírita, muçulmano, porque o muçulmano também acredita em Jesus, né? Só que de uma Uhum. maneira só como um profeta. Mas eu acredito que ele foi o maior psicólogo da história, ele nos ensinou o que é humildade, o que é caridade, o que é amor na sua essência, o que é fé. Ele deu os princípios básicos da vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então a Aham. gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Sim, Mas a gente tem que se amar, amar a si mesmo, né? total. E ao próximo como a si mesmo. Então a gente tem que se amar para poder amar o outro. Então a gente precisa dessa rotina matinal, por exemplo, ou em outra hora do dia, de autocuidado, para quê? Para a gente estar pronto para amar o outro. Fazer o bem, né? Imagem e semelhança, né? É. E aí, é interessante que tem dois pilares dentro do método Strike, que é o pilar de... Basicamente, eu vou falar eles, mas para que serve e o que tá acontecendo na vida das pessoas sem esses dois pilares? As pessoas estão reclamando muito do que elas não têm, em vez de agradecer pelo que elas têm. É, a E gratidão é. a gratidão ela é fundamental para você atingir qualquer nível de abundância na tua vida. Agora, qual que é o maior problema? Eles fizeram uma pesquisa com peixe, um tipo de peixe, e que tem uma parte semelhante ao cérebro humano, e Hum, viram que tinha um peixe tranquilão lá rodando, motivadaço, e hum. tinha um peixe que ficava Nossa. desmotivado. E eles identificaram que quando a noradrenalina era ativada, Hum. era ligado o switch da desmotivação. Então, o peixe ficava desmotivado quando a noradrenalina era ligada. E quando que esse neurotransmissor chamado noradrenalina é ligado no cérebro? Não é quando você percebe que você não tá tendo, que você entende que você não chegou no seu objetivo. Ah, eu queria ter 65 quilos, eu só consegui 67. Queria ter fechado esse contrato, Hum, não fechei. Queria ter passado na prova, não passei. Não é nesse ponto que você desmotiva. hum, Olha só, é justamente quando você tem a sensação de que você não tá evoluindo na vida. hum. Então, um hábito muito importante antes de dormir é o download mental noturno. Que se durante 5 minutos você vai escrever o que você está pensando, que você está sentindo. Já vou fazer. É animal. E junto, bom, quiser ir mais profundo, que é o que eu faço, que eu mando para os meus mentorados, é o banho noturno no escuro. Quente ou Ah, morno. é? Nunca gelado à noite antes de dormir. Porque você vai ligar a luz do celular, né? Tem essa Hum, luz aqui, vai ligar a hum. luz, coloca contra a parede, pra você saber o que é shampoo, o que é condicionador. Sim. Banho no escuro, noturno. O que vai acontecer no meio do banho? Vão vir vários pensamentos do que você deveria ter feito, As deveria minhas fazer. melhores ideias vêm no banho ou no meio da noite, quando eu acordo. Com toda certeza, o banho é sensacional. Mas quando você tá com essa intenção, e você tá lá no banho, tal, tomando, vai vir um monte de ideia na sua cabeça. Saiu do banho, você sai do banho, vai pro seu caderno. Caderno é o download mental noturno. Durante 5 minutos, você vai escrever tudo que tá dentro da tua cachola. O que Hum, deveria fazer, o que pode fazer, o nome de produto, tudo. Terminou isso, você vai escrever 3 coisas que você fez bem naquele dia. hum. Pequenas vitórias, pequenos ganhos, lembram a sensação de evolução. Sim, Logo, não desmotivam. sim. Então, eu não abro mão desse hábito. Gratidão de manhã, download mental de manhã, acordei, escovei o dente, Sim. tal, download mental, caderno, escrevo tudo que eu tô pensando, tudo que eu tô sentindo. O Tim Ferriss, que é um dos caras
mais conhecido no mundo de palestras, Sim. ele faz isso daí como se fosse uma libertação e um aumento de uma inteligência emocional absurda. Porque você fica mais consciente do que você tá pensando e sentindo. Na verdade, você pega um download do que tá rolando aqui e joga no papel. Você Sim. tira da tua mente aquilo que tá enchendo o saco. O excesso de informação causa bagunça mental. Sim. Ansiedade, procrastinação, falta de foco. Tira o que tá aqui e joga no papel. Agora você tem consciência de como você tá se sentindo. Sim. Logo, depois você escreve o que você tá. 3 coisas que você é grato. Ou coisas ou pessoas. E você escreve uma delas. Pode ser algo bem simples. Obrigado por ter esse copo de café. Obrigado por ter um... Nossa, todo dia que eu acordo, eu falo, obrigado por acordar viva, entendeu? Acabou? Então, esses 2 hábitos são os hábitos do método Strike que eu não abro mão e que, cara, a gratidão de manhã e Sim, as 3 coisas que você fez bem antes de dormir, lembram pelo que você é grato sim. e o que você fez de bom. Marcelo, eu tive um dia péssimo, um dia ruim e tal, que não sei o que, eu ainda faço. Até nos dias que você acha que Alguma foram os coisa piores boa, dias, é. sempre vai ter algo bom. Sim, Cara, eu não tenho. Nossa, a minha geladeira falta comida. Você tem uma geladeira. A minha geladeira tá toda feia, ferrugem. Você tem energia elétrica. Cara, a luz não tem luz aqui. Você tá respirando. sim. Seja grato pelo aquilo que você tem. Se eu der 10 milhões de reais agora pra você, você vai ficar feliz? Vou, se quiser me dar, já te passo Pix, viu? Maravilhoso. Agora é o seguinte, eu te dou 10 milhões de reais, só que amanhã você não acorda. Não, não quero. Não Fica quer? com o teu Pix. Então 10 milhões de reais vale menos do que acordar amanhã? Vale. Então, Strikecasters, acordem direito! Porque não vale a pena você ter 10 milhões de reais na conta e não acordar amanhã. As Exato. pessoas estão acordando, reclamando, enchendo o saco uma das outras, sabe? É, as pessoas estão olhando pela falta. E eu acho que isso muito é a rede social que influencia, entendeu? Porque às vezes elas têm tudo na vida, mas ela não tem a vida fake da rede social. Então ela acha que ela não tem. Exato. Maravilhoso. Aninha, seguinte, você tem. Existem 7 bilhões de pessoas na Terra. Sim. Eu sempre faço essa pergunta, adoro ela. Então, tem 7 bilhões de pessoas na Terra, cada um tem uma televisão na frente e todo mundo está discutindo agora a tradução simultânea em todas as línguas de todos os Nossa países. E você Senhora. tem uma mensagem para passar para todo mundo agora. Qual é essa mensagem? Meu Deus. É tanta coisa. Eu acho que a gente tem que viver como Jesus viveu. E aqui eu não tô falando de religião, eu tô Uhum. falando do ser humano, que ele estava em todos os ambientes, então ele conseguia estar desde aquelas pessoas marginalizadas pela sociedade, como pelos dentro dos mais poderosos, e ele conseguia passar a mensagem dele, que é a mensagem do quê? Mensagem de amor, de compaixão, de humildade, de pureza, seja puro como as crianças, Uhum. né? Eu acho que ele é um grande exemplo. E, por favor, não é como no religião, cada um tem o que. Sim. Mas, assim, de amar ao próximo como a si mesmo, fazer o bem, amar os inimigos, que é nada mais do que o perdão. O perdão, se a gente não libera perdão para as coisas e para as pessoas, a gente fica amarrado em determinadas situações. O que é um bom divórcio? Essa é a mensagem que eu vou deixar para todo mundo. Peguei Jesus para deixar. Todo mundo fala, quando eu superei uma separação, o que é um bom divórcio? O bom divórcio, primeiro, a autorresponsabilidade é o que todo relacionamento termina por culpa das duas pessoas, Uhum. mesmo que seja em graus diferentes. Não tem essa. Sim. Quando você vai estudar as dinâmicas das traições, que tem inúmeras, dá pra gente fazer só um podcast sobre isso, Dá. sobre traição. Dá. Você vê que, assim, em algum grau, alguém contribuiu. Então, a autorresponsabilidade, não tô falando só de traição, mas às vezes do cuidado diário, o porquê aquele relacionamento terminou. E você falar, meu, eu também contribuí, porque enquanto você só culpa o outro, você fica preso na situação. Uhum. Então, fazer essa análise da autorresponsabilidade, né? Aprender com as coisas ruins que aconteceram naquele relacionamento, agradecer, a gratidão,
Porque tudo começou com uma história de amor. A gente não pode esquecer disso. E desse amor veio todo esse desenrolar que se transformou na separação, mas começou com uma história de amor, então teve bons momentos, agradecer por esses bons momentos vividos, né? E isso tudo você pode fazer internamente. Para aí, então, depois que você se autorresponsabilizou, tirou os aprendizados, agradeceu, aí você ressignifica essa relação e se despede. Mas não terminou. E você se libera e libera o outro, que é o mais importante. Tipo assim, você sabe que você superou o fim de uma relação quando você passa a desejar que o seu ex ou sua ex sejam felizes. Sejam felizes. É interessante, eu gosto de falar que o amor é inseguro. A gente Sim. não controla, do mesmo jeito que alguém começou a te amar, alguém pode parar de te amar, começar a Sim. gostar de outra pessoa. Você não controla isso. Só que na mente de algumas pessoas é inconcebível, né? E aí, então, beleza, o amor é inseguro. Já que o amor é inseguro, o que significa o que você pode controlar do amor? Como você se ama. Então, em primeiro lugar, se ame em primeiro lugar. Quando você tá voando de avião, despressuriza, você não coloca a máscara no seu filho ou na sua mãe do lado esquerdo. Você coloca primeiro em você. Sim. Já que o amor é inseguro, e também o amor não é joguinho, então primeiro se ama em primeiro lugar e dê tudo de si para que o relacionamento floresça, para que as coisas fluem Sim. com naturalidade. Agora, o que não pode ela não me deu bom dia, também não vou dar. Ai, ela não falou isso, também não vou falar. Ah, só eu levo café, não, ela não leva. Ah, eu fiz massagem, agora só ver. Então você condiciona o amor, que isso? É amor Sim. condicional? Não, e eu falo, reciprocidade é o que faz os relacionamentos darem certo. E darem certo em todas as áreas. Na amizade, no trabalho, no relacionamento amoroso. É o equilíbrio de troca. Você dá, o outro retribui. Aí quando você recebe, você retribui também. Por que as relações acabam? Porque um deu demais. Sim. Então, tem aquela história. Mas eu paguei a faculdade dela, Imagina. e depois ela me largou por outro, ou eu fiz tudo por ele e ele arrumou uma amante. Às vezes a gente faz demais. Exato. Então, quando você tá vendo que você tá fazendo demais, dá um passinho pra trás. É aí que entra o amor próprio. Olha Sim. só, mesmo tanto que eu não tô me sentindo bem nessa troca, eu tô sentindo que não, eu tô me sentindo desbalanceada, tô sentindo que as coisas não estão fluindo, então a gente para por aqui. Sim. Então, eu me amo tanto que eu não me permito e além desse ponto, além desse ponto vai me doer, já está me doendo. Então, a gente precisa de uma mudança de uma atitude, uma mudança de comportamento, uma nova visão, talvez o seu propósito do que você quer no futuro não esteja alinhado com o meu. Essa é a pior coisa em relacionamento. Sim. Quando o seu propósito não está alinhado com o da pessoa. Não dá certo. Não funciona. Não dá certo. Aninha, tem que saber dar o passo pra trás. Podemos trazer mais de outros podcasts, outros Nossa assuntos, de Senhora. milhões de coisas aqui. Queria te agradecer pelo tempo. Eu adorei. Pelo nosso papo aqui. Strikecasters, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Tragam mais assuntos, pessoas que vocês queiram que eu traga aqui. Mas mais importante, escreve o que você mais aprendeu, o que você mais gostou. E principalmente, compartilha esse link aqui com mais pessoas, para que mais pessoas consigam pegar e sugar essa informação valiosa que a gente passou aqui. Obrigado. Eu que agradeço, adorei estar aqui com você, trocar essa ideia. Agora, pessoalmente, né, que eram só as lives. E é muito legal, viu? Obrigada mesmo pelo convite. E espero que vocês gostem. Tamo junto. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.